de, análise de mapa védico. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a nossa live, nossa live é sobre para a gente analisar os mapas. Estão me ouvindo aí, Carla? Ah, obrigado. Então, hoje a nossa live é dar prioridade aí para essas pessoas que. Ih, eu esqueci de. Peraí. É, Tudo certo. Depois eu achei que eu tinha ativado aqui, mas tudo bem. Então, mais uma vez, pessoal, nossa live hoje é para analisar os mapas e vamos dar prioridade para as pessoas que fizeram o curso e principalmente para pessoas que terminaram, né, que chegaram a alguma conclusão, tá? Aí vocês poderiam fazer os seus questionamentos aqui. Agora, só uma coisa, aconteceu alguns imprevistos aí no final do ano. Aliás, já tinha começado o ano quando já estava tudo certo, né? Mas aí teve umas mudanças aqui, tá? Alguns imprevistos. E aí nós vamos ter que mudar a data de início do nosso curso, que poderia ser ou no dia 22 de janeiro, que cai numa quinta-feira, ou então no dia 28 de janeiro. Assim, nesse período, gente, de toda forma, né, não está muito lá grande coisa, né, o período, mas aquela coisa, né, tem que enfrentar as coisas do jeito que elas são e não tem como escapar, né? Mas o que que a gente pode fazer é que um dia que eu estou vendo aqui na minha agenda, que é menos ruim e um pouquinho mais auspicioso, seria o dia 22 de janeiro. Mas aí o que que eu vou fazer? As pessoas que já, dia 22 de janeiro, então a gente faria uma live de início, tá? Porque eu já iria liberar na segunda-feira, tá? Para as pessoas que querem se receber essa bolsa, né? Nós já temos alguns inscritos, tá? Então, as pessoas que querem receber a bolsa, fala aqui, ou pode falar com a Carla, né? Pode falar com qualquer gente, qualquer pessoa aqui no nosso grupo, que aí eles já vão me passando e eu já vou dando o acesso para vocês aos conteúdos, tá? Porque eu pensei aqui, na segunda-feira, inclusive, também, eu vou não só liberar o acesso, mas eu vou também mandar o conteúdo programático que vai ter 16 módulos nesse nível 1. 16 módulos que, com esses conhecimentos que vocês vão obter, que nós vamos transferir para vocês, já é possível você analisar e ter uma profundidade bem ampla do seu mapa e do mapa das pessoas que, porventura, você esteja analisando, né, mapa do seu marido, dos seus filhos, né, da sua mãe, do seu pai, né, do seu, enfim, quem você quiser aí, tá? Inclusive nesse curso nós vamos, você vai ter acesso, você vai poder baixar o programa que é um programa gratuito para você analisar o seu mapa. E depois você vai aprender a fazer a configuração do programa, tá? Para sair um mapa certinho, né? Porque existe uma série de características ali do programa que precisa ser mexer ali, né, na configuração para ficar tudo certo, tá, pessoal? Então, no caso aí, vocês vão ter também o programa para calcular o mapa, para ter um mapa pronto também, tá? Para você calcular os mapas das pessoas, dos seus queridos aí, tá? Então, eu acho que eu não vou deixar vocês escolherem, não. Eu mesmo vou escolher para o dia 22 de janeiro, que é numa quinta-feira, para a gente fazer essa live de início do nosso curso, então, tá? E aí nós vamos fazer esse curso, vamos tentar fazer ele em 6 semanas, tá? Ou seja, em um mês e meio, vamos tentar finalizar essa live, esse curso aí, e já dar para vocês todas as informações relevantes aí, tá? Agora, vamos lá, vamos ver se tem gente aqui que está aqui para a gente dar uma olhar o mapa. Vamos dar uma olhada aí. Quem que já está aqui que quer que a gente analise o mapa? Pode aparecer aqui na tela, tá? Vocês que estão escondidos aí. Pode aparecer por aqui, tá bom? Então, quem quiser ter o mapa analisado,
já pode me falar os dados que eu vou colocar já no programa e eu já vou dar uma olhada no mapa. Agora, se já fez o curso, se já teve alguma conclusão, teve alguma dúvida em relação ao curso, pode também colocar aqui, tá? Vai falar alguma Tá. coisa? Pode falar. Eu gostaria de ter o meu mapa visto hoje. Eu Certo. também sou aluna do curso, né? Já fiz a Certo. primeira, aquela parte inicial, né? Ah, E é muito esclarecedor, só para dizer que traz muita fantástico. clareza, né? Agora nós vamos, É, durante esse curso, como é seu nome? Ana, Ana do quê? Ana Lemos. Lemos. Então, Ana, durante esse curso, a gente vai ter muitas outras esclarecimentos, né, sobre o Código Dharma, tá? Sobre o curso, tá? Você nasceu quando, Sim, Ana? 1º de novembro Hum, de 1974, 74. que hora que foi, sabe? 10h20 da manhã em São Paulo, São Paulo. São Paulo, capital, certo. Perfeito. Deixa eu só colocar aqui, peraí, só um minutinho, Ana. Uhum, tá bom. Você tem irmãos, Ana? Tenho duas irmãs mais velhas que eu. Duas irmãs mais velhas, perfeito. Deixa eu só dar uma olhada aqui. As irmãs mais velhas, certo. Como foi a sua relação com elas na sua infância? Ah, na minha infância, minhas irmãs eram muito elas com elas mesmas, me deixavam meio de lado, porque eu era caçula. Uhum. Então, elas falavam que eu era café com leite. Faz tempo que não Eu ouço queria isso. brincar, eu queria brincar com elas, eu queria fazer as coisas que elas faziam. E elas falavam, É, não, você não pode porque você é café com leite. não, não vale, né? Você não vale. Não vale. Isso. Ai, meu Deus do céu. Mas você, você realmente tem planetas na terceira, na sétima e na 11ª? Sim. Isso leva. Porque veja só, você é regida pelo Guru, tá? Por Júpiter, tá? Sim. E o seu Guru, o seu Júpiter, ele está na terceira casa. Ou seja, essa questão aí de relacionamentos, né, na sua vida realmente deve ser uma coisa muito importante, tá? Não só Uhum. a questão de relacionamento, mas a busca pelo prazer, né? Por quê? Porque essas três casas, que você tem mais planetas, elas chamam de cama tricona, né? Ou seja, o triângulo, são três casas, né? A terceira, a sétima e a 11ª, que são as casas do Sim. prazer, tá? Então, portanto, essas questões de ter muito esse foco, muito esse assunto, né? Voltando recorrentemente na sua vida, seria algo realmente inevitável, né? Justamente porque essas casas Hum. representam o prazer. Agora, onde você tem muitos planetas mesmo, porque aqui é justamente na sua 11ª, que para nós aqui seria Hum. justamente a casa de irmãos mais velhos, né? Onde você teria um planeta bem posicionado, porque ele mesmo já rege essa mesma casa que ele está, que é o Vênus, né? O Shukra, mas Uhum. existem outros três planetas que não são amigos, aliás, não estão bem posicionados, né? Por exemplo, o próprio o Sol, né, aqui, ele está numa posição que a gente chama de Nietzsche, né? Uma posição de debilidade, tá? E o Uhum. Mangal, Marte, ele é inimigo do seu regente, não do seu regente, do Shukra, do Vênus, tá? Porque você sendo regida Sim. pelo Guru, por Júpiter, né? Isso seria positivo, por exemplo, planetas que lhe seriam positivos seriam o próprio Júpiter, o Sol e até Marte seriam planetas bem favoráveis. Agora, os outros. Agora, apesar de que o Vênus também ele pode gerar alguns tipos de efeitos favoráveis, justamente porque ele está em seu próprio signo, tá? Hum. Uma coisa interessante também é que você tem Chandra, né, a Lua, como você pode ver ali no curso, a Lua representa a sua mente, está aqui na sua sexta.
Isso sim. significaria justamente de que você é uma pessoa muito focada em resolução de problemas, tá? Ou seja, você está Uhum, sempre envolvida com problemas, resolvendo problemas. Agora, uhum, você sabe que isso me acendeu aqui um alerta, porque o dispositor da Lua, do seu, da Lua, ou seja, o dono da casa onde a Lua está, é justamente o Shukra, o Vênus, tá? sim. Então, quer dizer que realmente essas questões com o conforto, né, com as questões do relacionamento, do prazer, realmente são muito relevantes para você, tá? Agora, durante Uhum, o nosso curso, você vai ter muitas informações importantes para você, vamos dizer assim, entender, né, a questão kármica que está acontecendo na sua vida, porque várias coisas aqui que ele está comentando, né, são muito importantes, né, principalmente a questão do posicionamento da 11ª casa, né, porque a 11ª é a uhum, casa dos desejos, tá? Portanto, é uma casa muito importante, né? uhum, E outra coisa também, não, que nós vamos poder desvendar, né, durante esse curso é que você tem muitos planetas em casas que a gente chama de Upachaya, tá? Ou seja, a terceira, a sexta e a 11ª, tá? Então isso também tem uma relevância bastante grande. Depois nós vamos ver isso. Mas o que eu ia dizer é justamente de que a pessoa que tem o regente dela, o regente sempre é o planeta que rege o lagna, ou seja, o ascendente, tá? E nesse caso, ele estando na terceira, que é a casa da expressão, a pessoa teria naturalmente como foco essa questão da melhoria da expressão, tá? Ou seja, está sempre tentando melhorar a forma como se expressa, como expressar-se corretamente, como aperfeiçoar essa vocalização, a verbalização, a expressão, né? Não só verbal, mas facial, todas as formas de expressão, né? Seriam um uhum, foco grande para você. Então você teria muito, por exemplo, poderia se expressar através do corpo, através das mãos, através. Então, em todas as formas de expressão seriam relevantes para você. Né, porque é justamente aquilo que você veio fazer nessa existência. Na verdade, o que ele diz que você veio fazer é justamente resolver essa questão que você teve com o pai, tá? E também com as irmãs, tá? Por quê? Porque é a casa onde tem mais planetas e planetas complexos, planetas que a gente chama de Nietzsche, planetas debilitados, todos estão em conjunção na sua 11ª casa. Então não há dúvida que realmente isso deve ser relevante para você. Agora, vamos ver aqui, Ana, você tem alguma pergunta? Você queria saber de alguma coisa? é, Apesar que você vai na ter várias. verdade, Uma coisa que eu não perguntei, mas depois você fala com alguém aqui e a gente vai dar acesso para você, tá? E aí você já vai começar a assistir os vídeos, tá? E aí depois do certo, curso, tá? Do nível 1. sim, E aí no dia 22 nós vamos ter a nossa primeira live para dúvidas e perguntas, onde nós vamos fazer uma pequena revisão do que foi visto ali no curso. Mas fala as suas dúvidas. sim. Então, as questões que eu tenho, elas envolvem um pouco porque eu venho estudando há algum tempo, né? Eu pego bastante aulas do senhor, assisto várias aulas, tenho muito interesse pela astrologia védica, né? Pera- É, Pronto, pronto, e desculpa. assim, e o que eu percebo é que na minha vida, essa questão de se relacionar, da inclusão, de olhar muito para as minorias, né? Eu trabalho em instituição prisional, trabalho em hospital de custódia, né? E tratamento psiquiátrico, e eu fico muito pensativa em relação a isso, porque nesse momento eu estou percebendo que eu preciso focar mais em mim, né, na minha saúde, né? Esse ano eu fiz o ano passado, né, eu fiz uma cirurgia de retirada de útero, eu não tenho filhos, e agora eu estou com uma necessidade maior de cuidar de mim em relação à questão de saúde, em relação a ter mais conforto,
porque essa coisa de se doar para os relacionamentos, isso é uma coisa que é muito forte, né? Que eu percebo que no passado eu fui muito negligente comigo mesma, porque eu queria que, achava que agradando e fazendo bem para as pessoas, isso já estava bom para mim. E era um grande equívoco, e eu fui descobrindo isso ao longo da vida, né? Então, eu percebo essa grande necessidade de ter mais conforto nesse momento, e essa questão do meu trabalho, que eu estou pensando em me aposentar também, porque é um ambiente muito, né, muito pesado, né? É um Uhum, ambiente meio muito difícil, não em relação aos atendimentos que eu faço, né? Eu sou psicóloga lá, uhum, mas em relação à gestão mesmo, né? Essas questões institucionais de gestão e de que eu vejo que parece que a gente que trabalha com a população carcerária meio que enxuga gelo, né? Então eu estou meio que cansada disso. imagino, imagino. Não deve ser nada simples, não. Mas você sabe que você foi falando e tem certas coisas, você que está nessa área de psicologia, não sei qual é a abordagem, né, que você tem, mas Hum, de toda forma vai ser muito interessante você participar desse curso, porque uma das nossas abordagens, né, justamente a observação, o estudo do subconsciente, do inconsciente da pessoa. Né? Porque a hum, parte consciente, né, ou seja, quando ela está com o olho aberto assim, ela na verdade ela hum, está fazendo o que o inconsciente dela e o que o subconsciente dela está mandando. Né? Então, ou seja, ela não sabe por que ela faz certas coisas. Né? Então, é claro que quando você começar a desvendar, né, e ter acesso a essas informações, vai ser uma. A gente costuma dizer que a gente costuma rir sozinho, né? Porque você hum, vê, você realiza o conhecimento, né? Então você uhum, vai no fundo, né? Vai com profundidade. Então você se apropria do conhecimento e aí aquilo transforma você, tá? Então uhum, essa é a chave aqui. E aí você quando você questionar, quando você perguntar aqui para o nosso grupo, você vai ver que realmente as coisas que estão afligindo, porque eu estou olhando aqui, né, que o Chandra, a Lua, ele está em conjunção com o Ketu, tá? Então isso vai causar uma série de eventos na sua vida que foram transferências da ancestralidade, tá? sim, Depois nós vamos ver tudo isso daí, tá? Pode ficar tranquila, Ana. E sim. você já deixou o nome aí, né, na lista já? Deixou, Deixei, Ana? mas eu deixo aqui agora, nesse Não, momento? cê já deixou, né, Daiane? Tá, tranquilo, então. Eu vou entrar em contato com você até antes de segunda-feira, você vai receber todas as informações, tá? Pode Tá ficar tranquilo, bem. tá? Muito Vamos, obrigada, obrigado a professor. você, Ana. Obrigado a você. Te aguardo, hein? Deixa eu Tá só salvar aqui bem. o seu mapa, porque daí eu já fico com ele guardado quando você questionar alguma coisa, tá? Vamos agora falar de mais alguma pessoa aí que esteja aí dentro do grupo. Alguém mais quer que eu dê uma olhada no mapa aqui? Pode me falar. Aparece aqui primeiro, tá? Mostra aqui aparece aqui no vídeo aqui, abre a câmera, né? O pessoal que está lá no Instagram, se quiser vir aqui para a sala do Zoom, aí vocês podem ter análise do mapa védico aqui na sala do Zoom, porque aí senão dá um delay aqui, tá? Aí vocês vindo aqui, basta você entrar na bio e aí tem o grupo o código Dharma, entra no grupo do código do WhatsApp e lá tem o link do Zoom, tá? Aí você pode acessar aqui e a gente vai ver, vai poder olhar o seu mapa, tá? Aqui não tem ninguém que queira dar uma olhada no mapa aqui. Tá todo mundo com medo? Tem um monte de gente lá escondido lá no grupo lá. Não tá aparecendo aqui. Só a Ana que teve coragem de aparecer. É, passou os dados. Cíntia falou que passou os dados para a Daiane. Isso, para a lista do bolsista. Ah, tá. Não para fazer o mapa aqui, né?
para fazer aqui ainda não. Você quer que faça? Cíntia, eu não sei se você me passou os dados, na verdade. Eu É, coloquei o seu nome na lista de bolsistas. ah, tá. Mas Aqui ela se tem algum. abre aí a tela, Cíntia, se você puder, abre a câmera, né? Liga a câmera para a gente, se você quiser, né? Lógico, se você quiser passar os seus dados aqui, tá? Mas pelo jeito não vai querer. Aí no grupo que tá, o pessoal que tá aí fora, que não tá aparecendo aqui, ninguém quer que eu dê uma olhada no mapa. É, Ai, eu vou querer, já que eu tô aqui. Ah, tá. É Isa, seu nome? Isabela? Isso. Não, meu Isa, nome é Isa mesmo. Isa mesmo, tá. Uhum. Isa o quê? Góes? Isso. Você nasceu quando, Isa? 28 de setembro de 89. 28/9/89. Isso. Que horas que foi? 8h10 da manhã. Você nasceu em que cidade? São Paulo, capital. Certo. Você acessou o curso grátis, Isa? Ainda não. Eu entrei na live de hoje para poder aprender e saber mais ou menos como é que funciona. Certo. Você deve ser uma pessoa bem artística, né, Isa? Não me acho. Assim, o que eu digo é o seguinte: pessoas que são regidas por Shukra, por Vênus, né, elas são muito ligadas com a questão da arte, da beleza, da estética, né? Gostam muito dessas questões, dão muito valor, né, para essas coisas. eh, Estética, né? para as coisas da arte, da beleza, né? Das coisas do feminino. Né? Então, isso deve ser uma coisa muito relevante para você, porque você é regida por esse planeta. Né? Você é regida por Vênus e você tem o Vênus no próprio signo que ele já rege. Tá? Então, naturalmente, essa questão da arte, da beleza, da estética, né? Deve ser uma coisa muito que você, eu diria que você julga o mundo e você mesmo, você compara-se muito em relação, você faz muitas analogias, né, com o mundo, com o que acontece para você mesmo, percebe? Porque você tem essa questão venusiana, ou seja, a questão artística, a questão do prazer, né, a questão da beleza, muito evidente aqui no seu mapa, tá? Agora, também eu posso observar aqui, né, que você deve ser uma pessoa muito metódica, né? Você deve ser uma pessoa muito curiosa, né? Você deve ser uma pessoa muito sistemática, né? Muito técnica, né? Uma pessoa muito Sou. é, Beirando a chatice. na verdade, essas pessoas assim como você, elas são muito além de serem curiosas, né, elas são muito têm um leque muito amplo de interesses, tá? Ou seja, você se interessa por tudo, né? Eu costumo dizer que é daquele tipo de pessoa que precisa ler bula de remédio, né? Lê tudo, gosta de saber de tudo, né? Então é esse tipo de coisa que acontece quando o Budi, quando o Mercúrio, né? Ele está nessa posição que ele está aqui no seu mapa, tá? Então, certamente deve acontecer isso. E outra coisa também que ele mostra aqui, deixa eu só verificar, e isso é verdade realmente, né? Deve ser uma coisa que você tem o desejo de controlar as coisas, né? Ter as coisas sob controle, né? E você vê que essas pessoas que são assim, né? Elas ficam muito ansiosas só quando pensam em que as coisas vão sair do controle, ela entra em desespero, né? Então, você vê, esses são comportamentos que, na verdade, a gente chama eles de disfuncionais, tá? Ou seja, a pessoa tem isso, só que ela não sabe que ela tem, né? Só que daí, como é um inconsciente que está controlando ela, ela começa a exagerar demais, por isso que você falou, isso aí que você comentou, né? De as pessoas acharem que você exagera demais. É justamente por causa dessa situação aqui, tá? Mas, enfim, você tem excelentes posições aqui, tá? Você tem o Guru, por exemplo, na sua nona bhava, isso é muito positivo, apesar de que isso dá um efeito
que a gente chama de Caracabavanácea, mas mesmo assim, isso é favorável. Agora, tem uma coisa também que ele comenta, né? Que muitos prejuízos que você teve na vida, né? Muitas perdas, né? Porque você tem disso tudo, né? Existe uma manifestação de culpa muito grande, tá? E aí, nesse caso, justamente porque você é uma pessoa muito rebelde, né? Ou seja, você é uma pessoa que tem dificuldade em aceitar autoridade, tá? Então, por causa dessa rebeldia, ou seja, você é uma pessoa desobediente, né? Rebelde, né? Então, por causa dessa desobediência, é que aconteceram tantas perdas na sua vida, porque você tem três planetas na 12ª, que é uma casa de perdas, tá? Então, naturalmente, aconteceria esse tipo de manifestação na sua vida, não é verdade, Isa? Deixa eu dar uma olhada aqui É, agora. eu não me diria rebelde, mas eu tenho dificuldade em aceitar posições muito hierárquicas e violentas, me incomoda. Sim, E aí eu então, tenho dificuldade de me é, adaptar a esses é, ambientes. na verdade, depois eu espero realmente, Isa, que você venha fazer esse curso com a gente, porque geralmente, né, como você está vendo aqui, a gente tem 10 minutos, 15 minutos, e não é o suficiente nem para iniciar nada aqui, né? Só para dar uma olhada assim por cima mesmo, né? E aí depois aqui a gente vai, conforme você vai falando as coisas, a gente vai entendendo tudo que está acontecendo de fato, tá? Mas tem muitas coisas aqui que ele está dizendo, não, em relação à 11ª, em relação à 11ª, a 11ª e a 12ª casa, em relação ao próprio ascendente, porque você é regida por esse Vênus, né, e ele está numa posição que a gente chama de Mahapurusha, tá? Malavya Mahapurusha. Então, essa posição é muito positiva, né? Isso explicaria o seu magnetismo, né, a sua capacidade é, dessas coisas femininas, né, muito fortes, né? Mas enfim, de toda forma, muitas coisas podem ser manifestas, realizadas, né, através dessa posição, porque o grau do seu lagna, do seu ascendente, é o mesmo grau que o planeta está também, né? Então isso é uma coisa muito favorável para você, tá? Mas você queria fazer alguma pergunta, Isa? Eu queria saber se no meu mapa, assim como no anterior que você analisou, tem alguma questão relacionada à ancestralidade. Eu venho de uma família bem disfuncional, problemática, e isso já tem gerações. E aí eu queria Sim, saber se isso se manifesta no mapa. aqui os dois planetas que causam essas questões de ancestralidade, né? Eles estão numa posição que a gente chama de Sandy, tá? Você pode notar aqui, olha, esse planeta com 29,45, 29, quer dizer que ele tinha acabado de, porque esses dois planetas, eles começam pelo fim, tá? Então quer dizer que quando é 30 graus, ele começa com 30 graus. E diferentemente dos planetas aqui, por exemplo, que estão aqui com 4 graus, por exemplo, que começa pelo início mesmo, né? Então, ou seja, ele é invertido, ele começa pelo fim, né? E, portanto, ele estaria. Só que isso daí é uma coisa um pouco complicada. Por quê? Porque imagine um lugar que o fim é o começo e o começo é o fim, né? Então, quer dizer que existe uma realidade onde as coisas são totalmente invertidas. As leis, né, da física, as leis da natureza nessas outras dimensões não funcionam da mesma forma como a gente funciona aqui na nossa terceira dimensão, tá? Ou seja, a realidade desses planetas que controlam os ancestrais, eles têm uma outra realidade, só que a realidade deles é muito influente na nossa terceira dimensão, tá? Então, só uma pequena explicação, né, para você entender que esses dois planetas que causam a questão de ancestralidade no seu mapa estão bem fortes, porque a quarta casa é a casa da família, onde você tem o Rahu, e a 10ª, onde você tem o Ketu, tem justamente o planeta no signo, né, que ele está, na 10ª casa, tem o signo de Karkataka, que é câncer, que rege as emoções da família, tá? E, portanto, isso causaria esse tipo de efeito relacionado às questões de ancestralidade. Agora, também existe acabei de dar uma olhada aqui, eu tinha percebido agora, que você tem o que a gente chama de Ardha Kala Sarpa, tá? Ou seja, todos os planetas estão de um lado só
do eixo Rahu-Ketu, somente esse planeta que está do lado de cá, do lado de fora desses outros planetas aqui. Então, esses planetas, essa conjunção é conhecida como Kala-Sarpa, Ardha Kala-Sarpa, tá? E aí, muitos eventos, né, muitos efeitos, né, eles estão consignados a essa posição, como, por exemplo, essa própria questão que você falou da questão da ancestralidade, ou seja, das tradições familiares, tá? O que é isso, né? Os nossos ancestrais, os nossos familiares anteriores, né, obtiveram muitos karmas, né? E aí, tantos karmas que para ele só não seria possível para ele sozinho bancar tudo aquilo. Então, ele transfere aquilo para os ancestrais dele e todas as pessoas que vão nascendo posteriormente já vêm com aquele estigma, né? Ou seja, já vem com a consequência, os resultados daquilo que a pessoa fez, que o ancestral fez. Imagine você, né? É claro que uma pessoa nasceria numa família que já teria karmas, né? Que ela mesma fez e ela nasceria numa família que encaixaria aquele karma com o karma dela. Percebe? Ou seja, o karma da família já tem a ver com aquilo que a pessoa está fazendo e a pessoa então nasce naquela família justamente porque aquela família se encaixa com o karma, as ações de vidas passadas, tá? Eu sei que não é tão simples assim entender, né? Porque na nossa cabeça está tudo explicado, né? Sim. Mas enfim, a questão é claro, né? Aqui no Ocidente a gente não estuda esse tipo de coisa, né? Mas no Oriente, né? Isso é muito relevante, é um estudo muito profundo, né? É o estudo dos karmas, né? Ou seja, por que o ser humano nasce aqui? Ele nasce aqui nesse mundo por causa do karma. Então nós temos que entender qual é o karma e dissolver, né? Ou então, no mínimo, minimizar os karmas até que a gente possa polarizá-los, até que a gente possa positivar os karmas de uma pessoa, tá? Então, para isso, nós temos que começar a entender quais são esses karmas, tá? Mas só para responder a sua pergunta, não há dúvida nenhuma que a questão de ancestralidade aqui no seu caso é forte por causa dessa conjunção que nós chamamos de Ardha Kala Sarpa, tá? Mas você sabe que isso me deixa também uma coisa de você ser uma pessoa muito maestral, tá? Ou seja, uma pessoa que está para ensinar, né? Que está para aconselhar, que veio para ensinar, para aconselhar as outras pessoas, percebe? Então tem essa característica também que seria evidências, né? Fatos que aconteceria isso com uma certa frequência na sua vida também, tá? Mas, Ok. Isa, não esquece então de deixar o seu nome aqui com alguma pessoa aqui do nosso grupo, tá? E aí eu já te mando os links para você entrar no nosso curso, tá? E venha fazer as suas autodescobertas e as suas transformações com a gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigado a você, Isa. Eu vou só salvar aqui o seu mapa, porque se você tiver aqui de novo, já tenho ele guardado, tá? Agora, temos mais gente aí que tem escondido aí, que quer dar uma olhada no mapa? Tem mais. Peraí, deixa eu ver aqui. Cíntia Ha- Ha- Hazukashi. Hazukashi. Ah, essa aqui é para o curso, né? Tá. Lincoln. Lincoln já teve aqui, né? Lincoln já teve, né? Então, o Lincoln. Já tive sim, professor. Ah, tá. Então, deixa o seu nome lá. Você está inscrito no curso, Lincoln? Eu estou. Tá. Tô. Então, aí já vão te mandar o link, tá? Você já vai poder acessar os primeiros capítulos, né, do curso, tá? Ah, você tá aí, eu tô te vendo Uhum. agora. E aí, dia 22 nós vamos ter a nossa primeira live para dúvidas, perguntas, questionamentos e vamos abordar também os mapas para a gente entender melhor o que foi chegando de conclusão e direcionando corretamente o que quer que não tenha sido entendido, tá certo? Maravilha. Perfeito. Obrigado. Obrigado a você. Bom, pessoal, então não temos mais ninguém para ver o mapa aqui?
Tem só o pessoal que está escondido aí, mas não aparece por aqui, Tem, então. tem uma pessoa que falou no Instagram, professor, mas acho que ela só tá por lá. Ah, Deixa eu, é? deixa eu tentar falar com ela aqui. Hum. É, então, tem o nome dela? É Fabi Caiafa. Fabi. Deve ser Fabiana, né? É, deve ser. Fabiana, o quê? Mas ela falou que tem interesse, mas é Caiafa, com Mas ela, C. ela quer que. Caiafa. Ela Ela quer. tem, ela falou que sim, mas ela respondeu pelo Instagram. Ah, tá. Quando que ela nasceu? Peraí, que ela tá colocando aqui. A Fabiana não consegue entrar aqui na sala? Perguntei aqui para ela também. Ela nasceu dia 6 de outubro de 1971. Que horas? Falou que não sabe entrar no Zoom. Não sabe entrar no Zoom, né? É, na verdade, ele deve entrar no grupo, né, primeiro. É, Tem 18h30. 18h30. Que cidade que ela nasceu? Ela tá respondendo aqui. Rio de Janeiro, professor. Hum, perfeito. É, aqui tem uma forte. É porque realmente a Fabi, né? Deve ser Fabi. Eu coloquei Fabiana, tá? Eu não sei se é Fabiana, mas eu coloquei Fabiana. É, deve. Professora é Fabiana mesmo. Ela colocou aqui, Fabiana Caiafa Cozendei. Eu coloquei só o primeiro, só o primeiro, tá? É interessante aqui, né? A Fabiana também é Mahapurusha, mas ela é Bhadra Mahapurusha, né? É uma conjunção bem positiva, né? Que tem aqui, só que o Budi, né? O Mercúrio, ele perdeu o Digbala e ainda estava em combustão, ou seja, ele perdeu o direcionamento e estava muito próximo do Sol, tá? O que naturalmente afetaria muito esse setor de relacionamentos na sua vida, tá? Agora, é porque a sétima casa, né, que é onde você tem essa combustão acontecendo, a Fabi, né, justamente a área de relacionamentos. Mas o regente dela está na nona, Bava, tá? Está na nona casa, que é a casa da espiritualidade, a casa da religião. Ou seja, essa pessoa deve ter uma forte relação na infância dela, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu nasci em 71. Ela deve ter tido uma forte relação com a religiosidade, né? Com a religião, né? Isso deve ter acontecido bastante, tá? Porque o guru ele já é o regente da religião, da espiritualidade, né? Apesar de ele estar aqui numa posição que a gente chama de Karakabhavanasa, né? Que nem um outro anterior, mas nesse caso ela é regida por esse planeta, né? Ou seja, o Júpiter é o regente da pessoa e está na nona, então não há dúvida quanto a isso. Agora, você sabe que o que também deve acontecer muito com a Fabiana é justamente essa questão da irritabilidade, né? A pessoa é muito irritável, né? Uma pessoa que se irrita com muita facilidade. A gente chama de hipersensibilidade, né? Então a pessoa seria muito hipersensível. A Fabiana tá lá, né, no Instagram, né? Ela tá lá, né, no Instagram. Então Ela tá, professor. você tá concordando? Você tá É que eu concordando? acho que tem um certo delay no. Ah, tá, tá, tá. O mapa da Fabiana, ele é interessante, né? Porque veja aqui, na oitava ela tem 0 grau 14 e na segunda bava tem o Chandra, né? A Lua, tá? Então, esse aspecto de liderança, né, na questão da Fabiana, ele é muito forte, né?
porque a Fabiana ela gosta muito de iniciar as coisas, né? De começar a fazer as coisas. E o Mangal, né, Marte, ele está aspectando a Lua numa posição muito poderosa, né? Ele está muito forte aqui no mapa da Fabiana, né? É claro que isso também deve gerar algum tipo de efeito. Isso aí teria que verificar se a pessoa teve irmãos, né? Essas coisas todas, tá? Porque aqui está muito forte a 11ª. Aqui também é o caso de ter planetas em cama tricona, tá? Ou seja, na terceira, sétima e 11ª. São planetas onde tem mais planetas, né? É na casa nas 3 casas do prazer, tá? Então, também no caso da Fabi, isso é bastante forte, né? Bastante evidenciado essas questões com relacionamentos, né? Com a busca pelo prazer, né? De uma forma geral. Agora, como eu estava dizendo, né? O Mangal, Marte, ele é um planeta que está muito forte, está aspectando a Lua, né? Então, isso seria muito, muito bom, né? O que ela falou aqui? Não, isso aqui é outra pessoa, né? É, Ela comentou que tá certo. eu não tô conseguindo ver aqui, mas enfim, seria bom mesmo se ela tivesse aqui. Mas de toda forma, Fabiana, depois você entra em contato aqui com alguém do nosso grupo, tá? E aí pega o link ou então deixa o seu nome que daí a gente entra em contato com você que a gente vai que eu já na segunda-feira você vai ter já acesso ao curso, né? E na dia 22 nós vamos fazer a nossa primeira live, tá certo? Eu pedi para participar por vídeo. Tá certo. Bom, é isso, né, que nós temos. Tem mais gente Tem aqui, Professora, professor, no Zoom, no Zoom? Gisele Rigueto. o professor Horácio, sou eu. Oi, Eu queria, antes de tudo, eu já tive na última live, o senhor já deu uma olhada no meu mapa. Eu queria, antes de tudo, perguntar sobre o você já curso, teve, porque você teve na outra é vez? porque eu só é porque sim, eu tive na outra live, é porque assim, ó, eu Ah, tá. recebi a primeira aula, que era a introdução, aí eu assisti a introdução e eu não recebo a segunda aula, eu quero continuar as aulas e não estou recebendo. Os rapazes lá deram uma mexida lá de novo, né? Porque uma coisa que está. Conforme as pessoas vão detectando erros ali, né? A gente vai mexendo, tá? Tava em fase de testes ainda, tá? Agora que O que que eu já. tenho que fazer? Não, não precisa fazer nada. Assim que tiver tudo certinho, a gente já vai te avisar. Tá bom. Fica tranquila. Não, é que É eu vi, porque, eu vi porque, na porque mensagem que o senhor colocou ali que quem tiver feito o curso, né? Mas eu sim, não, 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 eu estou esperando. tranquilo. Tá tranquilo, pode ficar tranquila que nós já vamos te chamar, tá? Nesse, Tá bom, antes de segunda-feira, você já vai receber todas as informações, todos os contatos, tudo que você precisa, você já está dentro, tá? Pode ficar tranquila. Já tá, tá bom, você já deu o seu nome, então pode ficar tranquila, tá? tá certo. Então, como nós já tínhamos visto, né? Depois lá quando você estiver no curso, a gente vai ver de novo, tá, Gisele? Tá bom, tá bom. Muito bem. Tem mais alguém aí que queira dar uma olhada no mapa? Que não tenha visto ainda? Que não tenha visto ainda não, professor. Não, Tá, ninguém então, mais passou. perfeito. Então, o que nós temos é que vocês vão deixar o nome aqui com alguém do nosso grupo, tá? Vocês vão receber o link, tá? E no dia 22 de janeiro, quinta-feira, 7 horas da noite, nós vamos fazer a nossa primeira live já para essas pessoas que já estão no curso e já dar uma olhada bem mais profunda, bem mais. Agora a coisa vai ficar séria, tá? Em outras palavras, tá? É interessante. O Shukra da Fabiana aqui, ele está na 7ª a partir de Chandra, né? Ah, tá. Entendi. Então, Fabiana, por favor, vem aqui com a gente que a gente vai dar uma olhada bem mais profunda, porque tem muitas coisas relevantes aqui, né, no seu mapa. Né? É um bom mapa aqui, mas ainda assim, né, nós temos muitas coisas para serem feitas aqui, na verdade. Pessoal, então é isso, né, que nós temos hoje. Não tem mais ninguém aí para a gente dar uma olhada no mapa, então na segunda-feira nós vamos começar mesmo, tá? Vocês já vão dar início, tá? E no dia 22 é que nós vamos fazer o nosso primeiro encontro. Só que, no entanto, na semana que vem,
na próxima quinta-feira, de novo, nós vamos fazer uma live, tá? Para as pessoas, até que a gente possa juntar mais pessoas e dar início, de fato, nesse dia 22 aí, tá certo? Então, é o que nós temos para o jantar de hoje. Não tem mais ninguém aí, né? Porque tem tempo ainda. Professor, tem uma aqui, ó. Tá aqui Nos dentro do grupo? 45 do segundo tempo, Cláudia acabou de entrar no grupo do WhatsApp para poder receber. Deixa eu ver Cé- aqui. Cláudia do quê? Vamos ver aqui que eu tenho. Ela estava no Instagram. Ah, Ver se ela entrou aqui. Bom, eu acho que é ela. Eu vou reenviar o link aqui, porque aí ela vai entrar. certo. Mas ela colocou os dados dela? No Instagram, eu preciso voltar lá para ver, peraí. Não, ela não mandou os dados, né? É Urpia. Ela Ela não falou que. mandou, mas ela tava no Instagram e eu falei que tinha que entrar no Zoom. E aí ela Perfeito. entrou no grupo do Cláudia. WhatsApp, do Código Dharma. Aham. Os dados. Pode falar os dados. Escreve aí, ô, Cláudia, a data do seu nascimento. Pode mandar, manda aí, Cláudia. Escreve aí. Pode escrever. Manda. Você tá vendo que ela tá. Você tá vendo as É, mensagens dela, né? tá aparecendo aqui. A data do seu nascimento, dia, mês, ano e hora e local, Cláudia. Doze do 5. Sabe a hora, Cláudia? O horário que você nasceu? Salvador, na Bahia, tá? O horário. 16h15. Salvador, Bahia. Regida por Shukra e o regente da noitava, da Cláudia, tá? Chandra na 12ª. Perfeito. Aqui, planetas na oitava, planetas na 12ª, regente da sexta na quarta, mas ele está em posição Nietzsche. Bom, a Cláudia, então. A Cláudia não entrou no grupo ainda, né? Não está aqui na sala do Zoom, né? Ela está lá só, né? Porque a Cláudia, ela é uma pessoa muito secretiva, né? Ou seja, uma pessoa muito misteriosa, né? Que gosta de fazer as coisas escondido, né? Isso é natural, né? Por uma pessoa que tenha o regente dela na oitava, tá? O regente que é o regente do ascendente, né? O planeta que rege o Lagna, tá? Porque se o Shani está aqui também em conjunção, né? Isso aumentaria mesmo essas questões desses mistérios, né? Dessa condição secretiva, né? De fazer as coisas, gostar de fazer as coisas escondido, fazer as coisas por trás dos bastidores, né? Essas coisas todas aí, né? Então, isso seria bastante natural. Apesar de que eu estou vendo também muitas outras coisas, porque o Mangal está aspectando essa posição, tá? Então, isso vai gerar outro tipo de efeito, porque o Mangal ele está aspectando e também tem em conjunção, como eu já disse, o Shani, né? O Saturno, tá? Mas a Cláudia também deve ser uma pessoa bastante metódica, né? Bastante técnica, né? Bastante detalhista, né? E a 12ª ali, o Chanda, né, a Lua estando ali, realmente também tem essa questão de que todo tipo de trabalho, né, que a Cláudia faria, ela teria essa questão de achar que está faltando alguma coisa, né, de que alguma coisa está perdida, né, com alguma coisa se perdeu, porque a 12ª é a casa das perdas, né, então naturalmente aconteceria esse fenômeno porque o regente da 10ª está na 12ª, né, então aconteceria naturalmente essa sensação de que está faltando alguma coisa, né, de que perdeu, né, tudo que faz acha que está faltando. Então, isso daí é uma percepção mental,
né? É uma atividade mental não cognitiva, né? Ou seja, a pessoa não sabe o que está causando isso, né? Porque é simplesmente uma impressão, né? Mas só que a mente, né, ela funciona nessa frequência, né? Então, naturalmente, vai trazer essas questões de perdas também para a sua vida, né? Seria natural acontecer esse tipo de coisa, porque a mente está vibrando, né, nessa frequência e lhe traria naturalmente também muitas perdas na sua vida, né? Seria natural que acontecesse esse tipo de coisa. Portanto, vai ter que mudar essa frequência aí, né, essa vibração, né, e ajustar ela para até que possa ficar mais para causar, né, outro tipo de efeito, tá? Que não é o efeito que está sendo desejado, porque está afetando diretamente a área de relacionamentos aqui, né, no caso da Cláudia, tá certo? Então é isso, né, Cláudia? Você estava tá, ela está falando só que ela é muito misteriosa. Normal, né? Normal. Mas existem muitas coisas ali na oitava casa, né? Como, por exemplo, a questão do que você veio realmente fazer aqui, né, Cláudia? Que é a transformação do seu conceito do prazer, né? A transformação do que você entende como conforto, né? Como prazer na sua vida, tá? Isso é o que realmente ele indica que você veio fazer aqui. Então, tem que ir mais fundo também aqui, tá? Então, Cláudia, depois você deixa os seus dados aí para a gente, tá? Que a gente vai entrar em contato para você já acessar o curso já na segunda-feira, tá legal? Então é o que nós temos para o jantar de hoje, né? Ou não tem mais. Todo mundo jantou, né? Menos eu. Mas para o jantar de hoje é o que nós temos, né? Então, na quinta-feira que vem, nós vamos nos encontrar de novo aqui no. Quinta-feira vai ser. Professor, Oi. viu que tem mais uma pessoa que enviou os dados aqui no chat? Ah, é? Peraí. Tem aí, É, né, ah, 8 minutinhos. tá, vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar aqui o tempo, né? Aproveitar que é. Pode falar. Sabrina Xavier Rocha, Ah, 29 de agosto de 1979, ah, 23h40. ah. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eu fui muitas vezes para essa cidade. Tem muita pedra lá. Teófilo Otoni, né? Isso. Hum. Aqui o negócio é a questão familiar da Sabrina, né? A questão familiar dela é muito. Como é que nós vamos encontrar essa palavra aqui? Porque você vê, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco planetas na quarta casa, né? Na casa da família. Né? Ainda tem a questão ali com os ancestrais também envolvido, né? Tem muita memória, né? De sofrimento na família, né? Muitos problemas ali que aconteceram e aí naturalmente, provavelmente, né, muitas das coisas que estão acontecendo, né, dependem desse entendimento familiar aí, né, das coisas que aconteceram na família. Na verdade, Sabrina, a Sabrina está aí tá aqui na sala? Ela pode aparecer aqui? Ou ela não? Ela está fora? Ela tá aqui, professor, tá com a câmera fechada. Então pode aparecer aí, ô Sabrina? Porque eu estou olhando aqui, né, que realmente isso ocorreu, tá? Aí ela abriu a câmera. Isso realmente aconteceu, né? Porque o Shani, ele era o regente do período que você nasceu, tá? Então não há dúvida que de fato aconteceu muitas experiências dramáticas ali no ambiente familiar, tá? Muitas. E aí porque também aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui, Sabrina, mas eu tenho a impressão que você nasceu perto do eclipse, 79. Peraí. Entre dois eclipses. Ah, perfeito. Então isso também tem um efeito muito forte, tá?
79, tá aqui, ó. Solar fevereiro. Não, foi se nasceu em agosto. Deixa eu ver aqui. Que ano Acho que 79. exatamente no meio. 79 de agosto. Tá aqui, ó. Teve um eclipse solar anular em 22 de agosto, que foi antes. E depois teve um eclipse lunar no dia 6 de setembro. Tá? Então nasceu Isso. realmente entre dois eclipses. E isso tem um efeito muito forte, né, na questão da sua percepção da realidade, tá? Porque a gente já viu, né, muitas pessoas que nasceram, né, entre eclipses ou então no dia do eclipse, perto do eclipse, né, e aí tem essa sensação de sombreamento, né, de ter uma sombra dentro dele muito forte, tá, um lado sombrio, né, muito evidenciado, né. Isso já seria uma evidência pela questão do eclipse, mas seria uma evidência maior, ou seja, uma sobreposição de evidência, porque o Shani, o Saturno, está em conjunção com esse planeta aí. Eu acho que você sabe que isso pode também ter causado vários problemas para o seu pai, viu? Ou então para o avós ali, né? Deve ter tido situações muito complicadas ali no ambiente familiar mesmo, tá? Muito, Porque o muito. regente. Meu pai tinha uma personalidade, ele foi rejeitado pela minha família, a família materna, né? E assim, eu herdei o estigma que eu nunca fui ele, nem igual a ele, mas eu herdei como, tipo assim, a filha dele, entendeu? Tipo, então, Sim, assim, sim. meio que eu sofri a mesma rejeição, porém sem fazer as mesmas coisas. entendo. É como se fosse um estigma, sabe? Assim, que Sim, sim, sim. veio Então, para mim. isso aí é uma coisa interessante. Você vê, né? Alguém poderia perguntar, né? Escutando isso que você está dizendo, né? Pô, mas Deus não é justo, né? Não sei o quê. Falar um monte de coisa desse tipo, sabe? O que que eu fiz para merecer isso? Alguma coisa assim. Mas só que o caso é que uma coisa que é importante entender aqui é que na terceira dimensão, né, na dimensão que a gente está, na realidade que a gente está, nós pensamos tudo em relação ao tempo, né? Tudo para nós tem tempo para acontecer, tem uma distância, né? Fica tantos metros, é desse tamanho, né? Então toda a nossa realidade, o que a gente percebe, é baseado nessas verdades que são absolutas para nós. Só que como vocês estão vendo aí na física quântica, né, não existe matéria, né? A matéria ele é uma ilusão, né? Não existe matéria, na verdade. Existe porque quando os caras vão olhar dentro da matéria, não existe nada lá dentro, né? Então a matéria é nada mais, nada menos do que uma ilusão, né? Uma energia que se desfaz, né? Isso daí é uma coisa meio complexa, mas tem vários experimentos que explicam isso, porque na verdade é uma projeção mental que está acontecendo, tá? Enfim, não é uma coisa tão simples de entender, mas é possível, tá? Mas a questão central aqui é que nessa realidade que a gente está, nessa vida presente, nesse corpo que a gente está, a gente veio para vivenciar uma experiência kármica, tá? E aí, como é que se vivencia a experiência kármica? Através das emoções, através dos sentimentos, tá? Então vão acontecendo uma série de coisas com pessoas que você identifica que a gente chama de arquétipos, tá? Ou seja, são como se fossem atores que estão representando um papel para você, e aí você é a atriz principal do filme. E você vai se relacionando e vai criando vários tipos de emoções, de sentimentos em relação àqueles arquétipos. E quando posteriormente você vê arquétipos, posteriormente na sua vida que você sai da sua família, você vê outros arquétipos que são similares àquilo que você já tinha guardado, você vai reagir de uma forma, no sentido de comportamento, da mesma forma como aqueles sentimentos que você absorveu quando você teve relação com aqueles arquétipos, tá? Eu sei que parece ser um pouco complicado, mas é assim que Não, a mas coisa eu estou funciona. compreendendo. Perfeito. O que eu estou dizendo aqui é justamente de que cada um desses 5 planetas que eu falei, né, eles representam pessoas, tá? E cada um deles fez uma coisa na sua vida, e cada um deles está contando uma história aqui também. Tá? Então, portanto, são vários interesses, várias coisas que estão acontecendo, né?
E só que tem essa questão que você falou com o pai, né, que é bastante interessante, tá? Isso teria uma explicação muito interessante, justamente porque você é regida por esse planeta aqui, ó, que está no meio desses outros Saturno. todos, no meio de todo mundo aqui, tá? E aí ele está no meio de Vênus e Júpiter, não é isso? Não, você é regida por Vênus. Estou regida por. Sim, É. mas Júpiter também não está aí dentro da casa 4? Sim, você tem o Guru, que é Júpiter, o Sol, Súria, né? O Shukra, que é Vênus, Rahu e o Shani, E o Rahu. todos na sua quarta casa, tá? Agora também, né? Aqui ele fala da mãe também, tá? O que ele não também não ficou assim. Ele ficou na sua sétima casa numa posição que a gente chama de Nietzsche, né? Numa posição de debilidade, tá? Então isso afeta também o setor de relacionamentos também, tá? Porque deve ter havido alguma coisa entre você e a sua mãe, tá? Provavelmente pode ser que a sua mãe fosse uma Sim, pessoa. ela adotou o estigma. Quem pegou foi a primeira pessoa que eu sempre ouvi assim: você é igual ao seu pai, você é que nem seu pai, você é igual. Tipo assim, você é ruim igual ele, você é igual a ele, sabe? Mas E então, muito controladora, sabe assim? é isso que eu ia dizer. Agora, ó, uma coisa que é importante, né, é justamente você ser superior a todas essas memórias, a todas essas lembranças, tá? Ou Sim, eu seja, estou estudando psicanálise, eu já estudei neurociência, estou estudando astrologia, tudo que para bom. esse caminho de autoconhecimento, de andar com direção, para ter mais paz interior, entendendo que tudo isso não tem nada que é ruim, nada que é mal, é tudo para evolução e caminho espiritual. Então, eu estou nessa jornada aí, tomara O, que o mantra já está pronto, né, Sabrina? já está pronto. Agora o negócio é colocar na prática, né? Espiritualidade sem chão não tem. Vamos ver esses trânsitos aí de Saturno, Netuno, Tá. Júpiter aí, o que que vai Tá. acontecer? Bom, deixou já o seu nome ali, né? Porque daí você já vai acessar todas essas informações na segunda-feira já, tá? Ótimo. Deixa o Eu contato queria, lá. se Pode eu falar, pode. puder fazer só uma Fala, perguntinha, fala, porque fala. eu sou artista naturalmente, assim, desde criança, fiz jazz, balé, sempre tive muito destaque, assim, nesse caminho de teatro, e hoje eu faço pinturas em aquarela, eu faço bordado, eu dou cursos nessa questão o curso é como, chama Pontos que Curam, porque o bordado manual meio que me ajudou a trabalhar minhas emoções, né, com aquela coisa do poder da presença, então eu dou cursos e tal, mas eu tenho tido um chamado, eu comecei a estudei a Bíblia 2 anos e meio, e estou estudando astrologia por causa da Bíblia, porque falava várias coisas sobre o céu, e eu fiquei muito curiosa, eu falei, não, eu tenho que entender melhor, e eu tô apaixonada com astrologia, é, já tem 1 ano e meio que eu venho estudando e tal, e agora eu tô indo para a Védica, que é assim, que eu tô ficando mais intrigada ainda. E eu queria uma pergunta, porque assim, Casa 4 fala de trabalho no bastidor, né? E eu tenho uma dúvida imensa se o meu caminho de vida, porque eu sempre busquei a Casa 10, né? Sabrina, só um detalhe, tá? É, só para posicionar, tá, as coisas. Quando, por exemplo, você está falando aí, né? Aí a gente está vendo que a forma, né, como você entendeu, ele é uma forma ocidentalizada, né, vamos dizer assim, tá? Isso, sim, isso. Agora eu Então, tô partindo para a Védica porque é, realmente eu achei muito então, mais. e aí as coisas não encaixam, né? Tipo assim, pega uma abordagem dali e vou aplicar aqui, né? Aí, só Sim. que quando você usa mesma lente, né, o mesmo óculos, fica tudo embaçado, fica tudo Uhum. errado a visão, tá? Então, não funciona assim como você falou, tá? Ele funciona de outro jeito. Mas eu tenho certeza que não vai ser tão difícil assim para você entender, tá? Não tem nada de complicado, tá? Mas é simplesmente uma mudança de perspectiva, tá?
Mas a pergunta qual é? A pergunta qual é? A pergunta O caminho de alma, minha missão de alma. é Está relacionada a essa busca minha, igual, por exemplo, agora para astrologia, para essa coisa da neurociência, da psicanálise, do cuidado com o outro. Esse é um caminho, Porque né? o meu intuito é me curar e através da minha cura, das minhas vivências, das práticas que eu adotei para caminhar para esse processo de cura ancestral, de padrões repetitivos, aquela coisa toda, eu, através dessa experiência, curar outras pessoas. Eu já tenho feito isso através do bordado. O bordado é um veículo, mas na verdade ali eu estou falando de neurociência, eu estou falando de poder da presença, eu estou falando, né, dando exemplos meus vividos, e queria saber assim, porque eu estou investindo muito tempo nessa coisa da minha cura pessoal. Eu sei que eu preciso cuidar do meu lar interno, para que depois, só assim que eu consigo, né, me acender. Pelo menos ocidentalmente falando, seria isso. Mas como eu percebo que a Védica ela é mais precisa e ela tem um olhar mais espiritual, eu diria assim, talvez eu possa estar enganada, mas eu acredito assim, eu vejo assim. Eu queria saber se esse caminho condiz com. É essa a visão que eu tenho, está correta ou se, né? Quase, tá Se eu estou quase. equivocada. Não, 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 tá quase, tá tudo quase, tudo batendo, tá tudo certo. É uma questão de. É porque assim, né? Eu sempre falo que o cara tá lá, sei lá, 20, 30 anos vivendo ali, e aí tá com uma ideia, né? Então, de repente, ele precisa encontrar pessoas que já passaram por aquele caminho que ela quer passar ainda, né? E aí a pessoa vai poder dizer para você, olha, você está fazendo, não é por aí que você tem que ir, tá? Vai mais para cá, né? E essa é a ideia, tá? Ou seja, o caminho que você está querendo ir, teve várias pessoas que já percorreram ele, né? Então eu acho que com certeza vai poder te dizer, te dar várias dicas, né? Várias informações e conhecimentos que podem ajudar muito a dar vários tipos de atalho para você, né? Várias informações que vão fazer você ganhar muito mais tempo, e desperdiçar menos energia, vamos dizer assim, tá? Então, vem com a gente aí, tá? Que na segunda-feira você já vai ter essas informações e as suas respostas você vai tê-las todas, pode ter certeza Ai, disso, tá? sensacional. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Muito Obrigado a obrigada você, mesmo. Sabrina. Eu tô apaixonada É, com... então, e nós estamos aqui nesse mesmo estado, eu pelo menos já estou há 40 e poucos anos assim também, tá? Assim, eu sou cristã. E o curioso é que eu não consigo ver nenhum tipo de preconceito nos meus estudos astrológicos. Eu consigo ver que é uma mensagem que Deus preparou para mim e que eu preciso desmistificar esse vocabulário para outras pessoas que têm a fé que eu tenho e trazer isso que parte da criação divina, né? Deus deixou um caminho para a gente seguir, para a gente alcançar a salvação, né? Sim, O único caminho, a verdade é a vida. E eu acho que os ensinamentos de Jesus nos ajudam a caminhar. Então, eu acredito que se a gente souber a direção, fica mais fácil com o certeza. caminho. É assim, o que nós estamos falando é que tem certos conceitos, né, que a gente aprende, né, e que a gente leva, às vezes, 20, 30 anos e, de repente, a gente chega depois de 20, 30 anos e fala assim, nossa senhora, eu fiz errado a minha vida toda. Então, as escrituras védicas, né, porque a própria palavra Veda, né, significa verdade. Tá? Então, essas escrituras elas não foram deixadas aqui por seres humanos, né? Foram pessoas que vieram de outros lugares e vieram trazer esse conhecimento para realmente trazer a iluminação, trazer a clareza para a gente, né? Porque eles sabiam que a gente ia sofrer muito se a gente não tivesse a informação. Agora, tem uma coisa aqui que é relevante que você está fazendo, que é o desejo pela transformação, né? Uhum. Então, E é muito isso. latente, muito É, forte, e eu alimento isso muito, muito, Sim, muito. É assim, é isso aí uma vem sede mesmo. isso aí vem de vidas passadas, tanto que você tem aqui aqui a quarta casa, né, com
o Sol, né, na própria quinta casa que ele já rege, né? Então, naturalmente, ele é muito positivo, tá? De toda forma, Sabrina, fica com a gente, tá? Deixa o seu nome lá com alguém aqui, tá? E daí na segunda-feira você vai poder acessar essas informações. Mas, pessoal, Ótimo. deu o Eu tô nosso lá nos tempo. grupos também, no Ah, aviso. legal, legal. Então, de toda forma, você vai ter você vai ter esses acessos, tá? Pode ficar tranquila, viu, Uhum. Sabrina? Ótimo, Pessoal, ótimo, ótimo. muito Gratidão. obrigado pela paciência de vocês. E na quinta-feira, de novo, às 7 horas da noite, tá aqui. E no dia 22 nós vamos ter a nossa primeira live para as pessoas que estão no curso, tá legal? Pessoal, uma boa noite para todo mundo, então. Muito obrigado para todo mundo. E uma boa semana e um bom ano de 2026, né? Olha, que esse ano aqui vai ser fantástico. Nós já estamos voando, viu? Estamos voando mesmo. E logo mais nós vamos ter mais novidades para vocês. Um grande abraço, pessoal. Boa noite para todo mundo.